Hoje a gente vai falar de uma história incrível sobre a nossa circulação. Uma história que revela que, olha só que interessante, cada um de nós tem, na verdade, dois corações. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas a verdade é que o nosso corpo já funciona com mais de um coração. Vamos mergulhar nisso para descobrir um mecanismo surpreendente que já existe dentro da gente. O conceito principal é esse aqui, o tal do coração periférico. Sabe a nossa panturrilha? Pois é, ela não serve só para a gente andar, não. Os músculos ali formam uma bomba superpoderosa, essencial para empurrar o sangue de volta para cima, lutando contra a gravidade, até chegar no nosso coração principal. Beleza, vamos entender primeiro como é que funciona esse segundo coração. Como exatamente as nossas pernas fazem esse trabalho para ajudar o sangue a circular e por que isso é tão, mas tão vital. Tá, mas e quando essa bomba muscular falha, o que acontece? Bom, aí surge um problema chamado insuficiência venosa crônica, ou IVC. E olha, não é só um desconfortozinho não. É um sinal bem claro de que a circulação tá com problema, sabe? Isso causa dor, inchaço e um monte de complicações bem sérias. Mas e aí? Será que dá para consertar esse coração periférico quando ele falha? A resposta é sim. E um estudo de caso lá de 2002 conta uma história incrível de recuperação que foca exatamente nesse ponto. Vamos conhecer a paciente dessa história. Era uma mulher de 41 anos que já sofria com IVC, olha só, há mais de 2 décadas. A principal queixa dela era uma dor e uma sensação de peso na perna esquerda. E os exames não mentiam. A bomba da panturrilha dela só estava funcionando com 39,1% de eficiência. Muito pouco. E a solução para isso tudo, olha, foi uma coisa surpreendentemente simples. Um programa de fisioterapia com 30 sessões. O foco era um só, bem direto ao ponto: fortalecer os músculos da panturrilha. Só isso. E é aqui que a história fica, uau, impressionante mesmo. Os resultados desse tratamento, que era super simples e focado, foram muito, mas muito além do que se esperava. Se liga nesse número. Um aumento de quase 200% na força do músculo da panturrilha esquerda. É absurdo. Basicamente, o segundo coração dela foi reabilitado de um jeito espetacular. Ok, mais força é legal. Mas e na prática? O que isso mudou? Mudou tudo. A eficiência da bomba, que a gente mede pela tal da fração de ejeção, melhorou em 45,5%. Ou seja, o coração periférico dela agora estava, de fato, bombeando sangue com muito mais eficiência. E agora, o que realmente importa no fim do dia? O impacto na vida da pessoa. A qualidade de vida dela melhorou quase 67%. Pensa só, a dor diminuiu, a mobilidade aumentou, a vida dela simplesmente mudou para melhor. Essa tabela aqui resume a transformação de um jeito brilhante. Olha só, o torque, que mede a força, foi de 3,80 para 11,34. A fração de ejeção, a eficiência, subiu de 39,1% para quase 57%. E a qualidade de vida, a pontuação foi de 12 para 4, e nesse caso, quanto menor o número, melhor. É uma história de sucesso que não deixa nenhuma dúvida. Ok, essa foi uma história com um final feliz, uma história de esperança. Mas agora a gente vai mudar o foco completamente. Vamos sair desse caso individual para olhar para um problema de saúde pública muito maior. E dessa vez, bem mais alarmante. Um problema que está afetando o nosso coração, o principal. Então, para ficar bem claro o contraste do que a gente está falando. De um lado, o estudo de 2002, uma paciente, um problema mecânico e uma solução física. Simples. Do outro, um estudo de 2024, mais de 27 mil mortes, uma crise super complexa e que tem a ver com fatores sociais. A escala é outra, o problema é outro. E a principal descoberta desse segundo estudo é, para dizer o mínimo, chocante. Entre 2010 e 2020, o número de mortes por ataque cardíaco em jovens brasileiros, de 15 a 39 anos, não para de crescer. É uma faixa etária que deveria estar no auge da vida, né? Então, para a gente entender essa crise de verdade, a gente precisa olhar para os dados. Quem, afinal, está correndo mais risco? Quem está sendo mais afetado por essa tendência tão preocupante? O primeiro ponto é a idade. A gente está falando da faixa de 15 a 39 anos, certo? Mas dá uma olhada no gráfico. O risco simplesmente dispara no grupo de 30 a 39 anos. É ali que se concentra a imensa maioria das mortes. É um salto drástico. Depois, a gente olha para o gênero. E os números mostram uma diferença enorme. Quase 3/4 das mortes, mais ou menos 73%, foram em homens.
uma disparidade muito grande. Quando a gente olha a análise por raça, aparece outra camada nesse problema. A população parda foi a que teve o maior número de mortes, mais de 13 mil. Depois vem a população branca e, em seguida, a preta. E agora, um dado que talvez seja o mais revelador de todos. As maiores taxas de mortalidade aconteceram entre pessoas com menos tempo de estudo, com menor escolaridade. Isso sugere com muita força que existe uma ligação direta entre acesso à informação, estilo de vida e, claro, a saúde do coração. Ok, então vamos juntar as duas pontas. O que a gente aprende quando coloca essas duas histórias, a do coração periférico e a do coração central, uma do lado da outra? O próprio estudo de 2024 vai direto na raiz do problema. Os autores dizem que a escassez de conhecimento da população, ou seja, a falta de informação mesmo, junto com a alimentação ruim e poucos hábitos saudáveis, cria uma espécie de tempestade perfeita. A conclusão é bem clara, né? O problema não é só biológico, ele é fundamentalmente social. Então, para a gente fechar, vamos aos pontos principais. A primeira história, a do coração periférico, mostra que um problema mecânico, bem definido, pode ter uma solução física, que funciona. Já a segunda história, bem mais sombria, mostra que grandes crises de saúde estão, na verdade, amarradas a fatores sociais, como educação e acesso à informação. Resumindo, um problema se resolveu com exercício físico, o outro precisa de uma solução sistêmica muito maior. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? Um exercício simples ajudou a consertar um coração. Mas, e quando o problema é sistêmico? Quando ele está enraizado em desigualdade social, em falta de educação? O que vai ser preciso para curar esse outro coração?